Você já imaginou a ideia de se dedicar 9 anos a uma profissão, fazer uma faculdade, fazer capacitações, especializações e jogar tudo pro alto, abandonar tudo? Em 2012, eu li uma matéria de uma revista chamada Super Interessante. Essa matéria falava sobre um discurso do Steve Jobs. Aqueles discursos de formatura, sabe, que eles falam motivacionais. E ele falava: você tem que encontrar seu propósito. Descobre qual que é seu propósito. Você pode gastar 10, 20 anos procurando qual que é seu propósito. E quando você encontrar esse propósito, esse negócio que faz queimar dentro de você, aí sim você investe toda a sua energia nisso de forma incansável, porque você vai conquistar algo significativo. Só que a matéria falava que ele estava redondamente enganado. E isso me gerou desconforto. Eu lembro que quando eu li o discurso, eu falei: nossa, é isso que eu quero pra mim. Eu quero encontrar meu propósito e colocar energia nele. Só que a matéria era um balde de água fria. Eles falavam que não, você devia se conformar com o que você tinha. A maioria das pessoas vive em trabalhos que elas não gostam, mas conseguem pagar suas contas, então você tem que se manter no seu trabalho, ter uma família feliz e aceitar a vida que você vive. Cara, esse discurso, na verdade, essa matéria, me gerou muito desconforto. A ideia de imaginar que eu poderia viver uma carreira ou um emprego que eu não gostasse me espantou. Eu tinha uns 15 anos quando eu li isso. Eu não tinha profissão, eu estava no ensino médio, eu já sabia que eu ia ser médico, e na época eu comecei a pesquisar sobre a satisfação dos médicos na carreira, né? E eu encontrei algumas matérias, eu não lembro exatamente, que falavam que a maioria dos médicos eram satisfeitos. Isso me deu uma certa tranquilidade, que eu falei: ah, não, beleza, vou fazer medicina, eu vou ser feliz. A vida seguiu, eu esqueci dessa matéria, na verdade, eu fiz minha carreira na medicina, passei em medicina na UFMG, depois eu me formei médico, virei cirurgião geral pela USP, entrei na residência de cirurgia plástica pela USP, e chegou um momento que quem olhasse de fora veria uma carreira brilhante de um médico brilhante que estava construindo um currículo brilhante que provavelmente salvaria muitas vidas, que ganharia muito dinheiro, teria muito prestígio, daria muito orgulho para a família, seria uma referência para os pares. E sempre que eu imaginava isso, sempre que eu imaginava esse espectador invisível aí de fora, eu me sentia muito culpado. Eu me sentia muito culpado porque eu odiava a vida que eu vivia naquele momento. Quando eu entrei na residência de cirurgia plástica, talvez as aparências fossem magníficas, mas eu estava desmoronando por dentro. Eu odiava a vida que eu vivia, eu odiava o lugar que eu estava, e odiar isso me fazia me sentir pior ainda, me fazia eu me sentir culpado, porque eu sempre tentava racionalizar. Eu sempre tentava imaginar o quanto eu tinha conquistado, o quanto eu tinha feito e o quanto aquilo era o sonho de qualquer outra pessoa. Pô, todo mundo queria estar onde eu tava. Todo mundo queria ter essa oportunidade. E eu tava sendo um ingrato de não estar lá. Era isso que eu pensava. E aí eu me sentia cada vez mais culpado. Essa que é a verdade. Sempre que eu racionalizava e tentava ser grato por aquilo, eu só sentia mais raiva e mais insatisfação e mais culpa. E apesar de eu ter ficado só 4 meses naquela residência, talvez tenham sido os 4 meses mais longos da minha vida. E depois de não aguentar mais aquela situação, de não suportar mais viver tudo que eu estava vivendo e ao mesmo tempo olhar para a ideia de abandonar tudo e jogar tudo pro alto, tudo que eu tinha construído como algo impensável, eu comecei a rezar, comecei a pedir para Deus um sinal. E todas as vezes que eu pedi um sinal para Deus, eu nunca tinha recebido um sinal, mas eu pedi. Eu pedi quase que não esperando receber uma resposta. E um tempo depois de ter pedido esse sinal, num final de semana, num dia que eu estava mais tranquilo, eu peguei na minha estante um livro que eu já li, que chama Essencialismo, e eu comecei a reler esse livro. E naquele dia, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu estava até querendo pegar uma ideia para produzir conteúdo, eu comecei a ler o livro de forma quase que voraz, e no meio do livro, ele cita uma enfermeira que trabalhava com cuidados paliativos. Ele traz uma reflexão sobre o que as pessoas dizem no leito de morte. O que as pessoas se arrependem. E 2 coisas me chamaram a atenção. Uma das coisas que me incomodou muito é que nenhuma das frases ditas pelos pacientes no leito de morte era: eu queria ter ganhado mais dinheiro. E porque eu sempre tentava justificar o que eu estava fazendo ali, a energia que eu estava investindo, com o fato de que eu ficaria rico. Então valia a pena eu estar vivendo algo que eu não gostava porque ia me dar muito dinheiro. Isso me incomodou. Mas o que mais me incomodou foi a frase mais dita pelos pacientes no leito de morte. E eu vou ler aqui para vocês para não falar errado. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperam. Essa frase me incomodou muito, porque sempre que eu contemplava a ideia de desistir, o que me assustava não era o que eu ia enfrentar, ou o dinheiro que eu ia deixar de ganhar, ou o risco que eu ia correr. O que me assustava era o que as pessoas iam pensar de mim, o que meus familiares iam achar, o que meus pares iam pensar de mim, o quanto eu ia prejudicar os outros, ou o quanto eu ia me queimar com a minha audiência.
Eu só pensava no que os outros pensariam. Eu não estava preocupado comigo. Eu estava vivendo a vida que os outros esperavam de mim. Na verdade, eu estava preocupado em seguir o que esperavam de mim. Mas eu não interpretei isso como um sinal. 2 dias depois aconteceu um negócio interessante. Um amigo meu que produz conteúdo para as redes sociais, não é da medicina, chama Breno Desk, me chamou para fazer uma collab. E nessa collab ele pedia para eu ler uma frase, uma única frase. E eu vou ler essa frase aqui para você. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperam. Sim, foi exatamente a mesma frase. Ler essa frase foi o suficiente para eu interpretar como sinal divino que eu pedia, mas não foi agradável receber esse sinal. Foi aterrorizante, eu acho que essa é a palavra mais adequada. Eu senti que eu pedi a resposta para Deus, Deus me deu a resposta quase com um comando dizendo faça isso, e ao receber essa resposta, eu só conseguia pensar que eu não estava pronto para tomar essa decisão. Eu não tinha a coragem para seguir em frente e fazer o que Deus tinha me pedido. E apesar do medo, apesar de sentir que eu não tinha nem coragem, nem culhão para fazer o que tinha que ser feito, uma semana depois eu tinha assinado minha carta de desistência da residência. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, eu só sabia que eu tinha que tentar alguma coisa, que eu queria me dedicar a empreender no digital, e era isso, eu não sabia como, nem quando, nem com que. Fato é que 3 meses depois a mentoria já existia. Um ano depois eu tinha mais de 100 alunos, hoje eu tenho mais de 100 alunos aprovados. Hoje eu vivo da mentoria, é o único trabalho que eu tenho. Eu não preciso mais dar plantão, não preciso mais atuar como cirurgião. E mais do que isso, além de poder ter uma renda satisfatória com o meu trabalho, hoje eu vivo a vida dos meus sonhos. Eu trabalho com algo que eu gosto, eu realmente tenho muito tesão no que eu faço. Hoje eu tenho insônia às vezes, eu tinha insônia lá atrás, mas hoje eu tenho insônia porque eu estou empolgado com o que eu vou fazer no dia seguinte ou com uma ideia que eu tenho. E antes eu tinha insônia porque eu não queria encontrar o dia seguinte. Então, eu sou muito grato a Deus por ter me dado esse sinal e sou muito grato a mim por ter também enfrentado tudo e todos, por ter ido contra tudo que esperavam de mim, para hoje poder viver a vida que eu acredito, com um propósito, do jeito que eu acredito. E a ideia desse vídeo não é trazer nenhuma conclusão, não é te orientar a jogar tudo pro alto, mas sim trazer um questionamento. Será que você está vivendo a vida que faz sentido para você, que se alinha com o que você espera de si mesmo? Ou você está vivendo a vida que os outros esperam que você viva? Meu nome é Pedro, eu sou médico e cirurgião geral formado pela USP, e se você gostou desse vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima!